Bom dia a todos. Estando na hora designada e presente todos os magistrados que vão atuar nessa sessão, Ministério Público, secretário e pessoal de apoio, e ainda invocando a proteção divina, eu declaro aberta a presente sessão ordinária dessa segunda turma. Submeto aos eminentes colegas a ata da sessão anterior e, não havendo qualquer objeção, declaro a mesma aprovada. Vamos, então, ao pregão dos processos, observando aí as preferências regimentais. Iniciando pela pauta do Dr. Lucas, teremos a sustentação oral à distância do foro de Pouso Alegre, inscrita a doutora Isabela Tenório Ramos Garcia, pela agravante reclamante, no processo 8 da pauta. Consulta a doutora Isabela, se nos ouve perfeitamente. Bom dia, ouço sim. Pois não. Então vamos, eminente relator, para anunciar a sua proposta de voto. Senhor presidente, pela minha proposta de voto, estou conhecendo do agravo de petição e, no mérito, dando provimento parcial para determinar a incidência da cláusula penal pelo descumprimento dos termos do acordo, ficando a executada condenada ao pagamento da multa de 50% sobre o valor pago em atraso, R$ 11.650,82, além do pagamento antecipado das parcelas vincendas, valores que devem ser pagos no prazo de 5 dias a partir da intimação específica da executada, custas no importe de R$ 44,26 pela executada. Pois não. Essa é a proposta, eminente relator. Eu consulto a doutora Isabela se ela aguarda eventual voto divergente ou se quer sustentar. Mas só para entender melhor, a multa seria em relação somente ao valor pago em atraso e não sobre todas as parcelas vincendas? Sim. A proposta do voto, a multa é no valor de 50% sobre o valor de R$ 11.650, correspondente a R$ 5.825,41. E o voto também determina o pagamento antecipado das parcelas vincendas. Doutora, tem a palavra, então. Perfeito. Eu poderia aguardar a divergência, se houver? Sim, eu sou o segundo votante, estou de acordo e colho o voto, terceiro votante, desembargador Jales. Senhor presidente, eu também estou de acordo, apareceu uma anotação de divergência aqui, mas eu estou de acordo com o voto do eminente relator. Então, os três estão de acordo e eu proclamo que prevaleceu a unanimidade o voto anunciado pelo eminente relator. O resultado fica proclamado. Obrigada. Pois não. Obrigada, bom dia. Bom dia. O próximo. Agora, passando para a sessão do Dr. Jales, no 35 da pauta. O advogado de fora solicitou preferência, inscritos o doutor José Caldeira Brant Neto, pelo recorrente sindicato autor, e doutor Francisco José Rocha da Silva, pelo recorrente reclamado. 35 da pauta, doutor Jales. 35, pauta do doutor Jales. Quando tiver condições, pode anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, eu acuso o recebimento de memorial, que foi lido com a devida atenção, e minha proposta de voto, o voto é longo, e a proposta de voto é conhecer de ambos os recursos, ordinário e adesivo, excetuada a preliminar de nulidade apresentada no apelo do sindicato autor, e no mérito sem divergência, negar-lhes provimento. É a minha proposta de voto. Essa é a proposta. Então, há duas inscrições. Eu passo a palavra inicialmente para o doutor José Caldeira Brant, que fala pelo sindicato autor. Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente, eminentes desembargadores, componente dessa egrégia turma, nova procurador, digna secretária. Excelências, a matéria discutida nesses autos é eminentemente de direito e diz respeito à conceituação da dispensa em massa e da necessidade ou não da negociação coletiva prévia. Matéria já debatida dos nossos tribunais, o colendo Tribunal Superior do Trabalho já afirmou seu entendimento sobre a necessidade da negociação coletiva prévia, e essa matéria veio na reforma trabalhista com um novo enfoque, uma nova roupagem, o que demonstra que quando a Lei 13.467 equipara a dispensa coletiva
a dispensa individual ou plurima, está dizendo que antes não era assim. Ou seja, que antes havia necessidade da prévia negociação. Daí porque, excelências, confia o sindicato obreiro no conhecimento e provimento integral do seu apelo. Justiça. Pois não. O doutor quer sustentar, aguarda o voto divergente. Se houver voto de divergência, eu aguardo, então. Pois não. O segundo votante, doutor Eduardo. Estou acompanhando, senhor presidente. Está acompanhando. E o terceiro votante, doutor Lucas. Também acompanhando. Então, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto anunciado pelo eminente relator. Muito obrigado, bom dia a todos. O próximo. Passando para a pauta do doutor Sebastião, no 32 a pauta, inscrito o doutor Vitor Luiz Menezes de Andrade, pela recorrente. É um processo da Companhia de Fiação Tecido Cedro de Cachoeira. Minha proposta de voto é conhecer e negar provimento e passa a palavra, portanto, ao doutor Vitor. Senhor presidente, igreja turma, novo procurador, senhora secretária, aqui a matéria é eminentemente técnica. A recorrente, então, pede vênia apenas para se reportar e reiterar as suas razões recursais e, com todo respeito, pede que não seja acompanhado o voto do eminente desembargador relator. Justiça. Pois não. Bem, como disse o advogado, a matéria é técnica. Eu transcrevi aqui no corpo do voto o teor do laudo pericial da insalubridade. O juiz condenou e eu estou acompanhando pelas razões indicadas. Eu esclareço aqui no voto também as razões. E, portanto, eu mantenho minha proposta de negar provimento e colho o voto segundo votante, desembargador Jales. Também estou de acordo, senhor presidente. Eu também acolho o laudo, que na hipótese aqui deve ser acolhido o laudo. Estou de acordo com Vossa Excelência. Doutor Eduardo. Mesma fase, presidente. Então, acompanho Vossa Então, Excelência. a decisão é unânime negar provimento. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia, obrigado. Seguinte. Tá, há um pedido de preferência de um advogado aí que está com dificuldade na vista, mas acho que ninguém se opõe aos demais advogados, né? Pode apregoar. Então, passando para a pauta, doutor Lucas. No 22 a pauta, inscrita a doutora Gisele Saraiva, 7 Câmara, pela recorrente reclamada. Obrigada. Doutor Lucas, quando tiver condições, pode anunciar a proposta de voto. Vanessa Cristina e Azul, linhas aéreas. Senhor presidente, minha proposta de voto, eu estou conhecendo dos recursos e, no mérito, negando provimento a ambos. Doutor, então, tem a palavra para a sustentação. Bom dia, Bom dia. méritos desembargadores. Muito obrigada pela deferência que me foi concedida. Em questão do voto, eu peço apenas vênia para pedir a revisão em relação a 2 pontos só, que foram a questão da sentença em relação à empresa Azul. Em relação à questão das horas em itinerário, que nós comprovamos que havia, né, transporte público, na maior parte do tempo, disponível no aeroporto, e, quando não, havia vans disponíveis pela Azul, táxi. Então, quer dizer, a gente entende que essa questão das horas itinerárias não deveriam ter sido concedidas, né, em primeira instância. Aí, rogo vênia pedindo Vossa Excelência, né, uma revisão nesse ponto. Em relação às horas extras que foram concedidas também no período intrajornada, nós também demonstramos os pagamentos. Então, eu sei que é uma questão de prova documental e eles aferiram pelas folhas de ponto. Então, é nesses 2 pontos apenas que eu estou fazendo a minha sustentação. Eu agradeço e peço... Eminente relator. Pois não, senhor presidente. Em relação às horas itinerantes, realmente a reclamada afirma ser de conhecimento público, fato notório que se situa em local de fácil acesso, que seria o Aeroporto Internacional de Confins.
o juízo de origem concluiu que foi demonstrada a ausência de transporte público após meia-noite e o fornecimento de transporte pela reclamada, e por isso a condenou ao pagamento de 50 minutos reais nos dias em que a reclamante encerrou sua jornada após a meia-noite. Então, exatamente nos termos da jurisprudência que se cristalizou na súmula 90, os requisitos para o reconhecimento das horas lenitivas estão presentes, principalmente no fato da reclamada, após esse horário, reconhecer que era necessário fornecimento por ela mesma de transporte para os seus empregados. Então, só quando a jornada da reclamante terminou após esse horário é que está sendo reconhecido essas horas lenitivas, e meu voto é no sentido de mantê-lo. Já em relação ao intervalo entre a jornada, também entendi, acompanhando a sentença, que foi demonstrado que não havia o usufruto regular desse intervalo intra-jornada. A prova oral revelou que o intervalo não era usufruído em todos os dias. Os cartões de ponto demonstram que, embora a reclamante tenha sido contratada para cumprir jornada de 6 horas, havia prestação habitual de horas extras, razão pela qual ela deveria usufruir de um intervalo de 1 hora. Então, é nesse sentido que eu estou negando o provimento ao recurso. Eu estou de acordo. O preposto falou que só era fornecido esse transporte quando não havia mais ônibus, depois de meia-noite. Então, estou de acordo. Doutor Eduardo? Sou eu, senhor doutor. Também estou de acordo, porque, inclusive, no caso do intervalo entre a jornada, os cartões de ponto foram reconhecidos. Estou inteiramente de acordo com o eminente relator. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada. Muito obrigada, excelência. Um ótimo dia. Próximo. Retornando para a sessão do doutor Sebastião, no 5 da pauta, inscrito o doutor Donovan Duarte de Oliveira, pela recorrente reclamada. Número 5 da pauta, minha proposta de voto é no sentido de conhecer dos recursos do reclamante e da reclamada e negar provimento ao recurso da empresa, mantendo a sentença, dar provimento ao recurso do reclamante para conceder benefício de justiça gratuita, absolver do pagamento dos honorários periciais, cuja quitação obedecerá à sistemática da Resolução 66/2010, e absolvê-lo ainda do pagamento dos honorários sucumbenciais. Nesse caso, como a turma tem decidido, fica também isenta a empresa, por consequência lógica. Essa é a minha proposta de voto e colho a palavra, passa a palavra ao eminente advogado. Bom dia, excelência. Vou aguardar a divergência. Pois não. O segundo votante aqui, doutor De acordo, Jales. senhor presidente. Doutor Também estou Eduardo. acompanhando, senhor presidente. Então, prevalece o voto anunciado à unanimidade. Ok, muito obrigado. Prosseguindo na sessão, doutor Sebastião, no 44, inscrito o doutor João Bosco Leopoldino da Fonseca, pela recorrente reclamada NW Administradora Limitada. Esse processo já esteve aqui, foi devolvido à origem para apreciar o mérito que agora estamos fazendo. Então, muitas matérias já ficaram superadas pelo julgamento da primeira oportunidade. No momento, nós estamos nesse recurso, conhecendo os recursos dos reclamados, exceto das matérias que já foi apreciada antes: terceirização, relação de emprego, aplicabilidade da Lei 13.429, sábados elaborados em dobro, reflexo nas diferenças. Essas matérias já tinham sido apreciadas, então não estou conhecendo agora. Mas estou negando o provimento de recursos dos reclamados. E quanto ao recurso do reclamante, exceto a matéria relativa ao intervalo intra-jornada, eu estou, por ser inovação, estou conhecendo e dando parcial provimento na minha proposta, de acrescer a condenação uma multa convencional para cada instrumento normativo violado,
observados os valores e período de vigência, e também excluir da condenação os honorários advocatícios devidos aos procuradores dos réus. Consequentemente, considerando a sucumbência recíproca e o fato de as verbas estarem interrelacionadas, excluo também os honorários advocatícios devidos pelos réus ao procurador do reclamante. Inalterado o valor da condenação, porque ainda compatível. É a minha proposta de voto. Passo a palavra ao eminente advogado para a sua sustentação. Excelência, já sustentei o retorno do processo. Não tenho interesse somente em acompanhar. Muito obrigado, um bom trabalho para Vossas Excelências. Pois não. Vamos escolher, então, o voto do segundo votante, desembargador Jales. Senhor presidente, saudando o ilustre advogado da tribuna, nosso antigo colega aqui na Justiça do Trabalho, juiz federal, merece toda nossa consideração. Nesse caso aqui, eu tenho uma divergência parcial, porque a parte principal já foi julgada. Tenho uma divergência parcial apenas na retificação das anotações da CTPS, na responsabilidade solidária, que eu deferia a responsabilidade subsidiária. Eu tenho divergência só nesses 2 pontos, mas no restante eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Colho o voto, doutor Eduardo. Senhor presidente, eu acompanho o voto relatoria aqui. Então, vencido em parte o desembargador Jales, prevaleceu a proposta de voto por mim anunciada. Pois não. O resultado fica proclamado. Muito obrigado, Excelências. Obrigado. Próximo. Passando para... prosseguindo na sessão, doutor Sebastião, no 35, inscrito doutor João Carlos França Alves da Silva, pela recorrente reclamada. O 35. A minha proposta de voto, coerente com outros julgamentos já proferidos nesta turma, é no sentido de conhecer dos recursos, acolher a preliminar de cerceamento de defesa de negativa prestação judicial, arguída pela reclamada, declarar nula a sentença e a decisão de embargo declaratório, determinar o retorno dos autos à origem, para que seja ouvida como informante a senhora Andréa Cristina Ludgério Souza, seja proferida nova decisão, inclusive com apreciação dos requerimentos contidos na peça processual, cuja ideia estou indicando. Fica prejudicada a análise do restante do recurso reclamado, bem como o exame do apelo da reclamante, cujas razões deverão ser renovadas, se for o caso se insurja contra a nova decisão a ser proferida, sob pena de preclusão. Essa é a minha proposta de voto. Eu indago que o senhor advogado aguarda eventual voto divergente. Perfeitamente. Segundo votante, desembargador Jales. De acordo, senhor presidente. Doutor Eduardo. Estou de acordo, senhor presidente. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada. Senhor presidente, pela ordem, eu tenho um outro julgamento. Eu indago a Vossas Excelências e pediria também licença aos colegas advogados, se eu poderia antecipar. É da relatoria do doutor Eduardo. Vamos. Salvo engano, é o 34 da pauta. Isso, se os colegas advogados me permitirem também. Acho que, como está fluindo bem, não tem nenhum problema. 34, pode apregoar. Passando para a pauta do doutor Eduardo. No 34, inscrito doutor João Carlos França Alves da Silva, pela recorrente reclamada. Relator, para anunciar a proposta de voto. Proposta pelo conhecimento do recurso interposto pelo reclamado, no mérito, estou dando provimento parcial para determinar que a base de cálculo da adicional de salubridade seja o salário mínimo. Com isso, do apelo adesivo da autora e, no mérito, estou dando provimento parcial para deferir a gratuidade da justiça. É a proposta, senhor presidente. É a proposta do relator. O senhor também aguarda eventual voto divergente, doutor? Excelência, eu gostaria de sustentar com relação, muito embora o excelentíssimo senhor desembargador tenha acolhido a questão da base de cálculo o adicional de salubridade, a reclamada ela requer extensão, na verdade, do voto, para que o adicional de salubridade ele seja indeferido, tendo em vista o que pressupõe a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, já que, para se fazer valer o adicional de insalubridade, a reclamante ela não se enquadra à categoria que lá está prevista, porque nada mais era a atividade da reclamante do que de serviços gerais sem contato direto com produtos químicos capazes de gerar dano à sua saúde. Então, nesse sentido, que se requer seja indeferido o pedido de adicional de insalubridade e, caso assim não entenda, que se acompanhe o voto do relator com relação à base de cálculo. Muito obrigado. Pois não, eminente relator. Senhor presidente, aqui o voto está baseando nas conclusões do laudo pericial.
O perito apurou que estaria caracterizada, sim, a insalubridade. Eu vou manter a proposta de voto, senhor presidente. O relator mantém a proposta. Do desembargador Lucas. Senhor presidente, eu peço vênia ao relator e ao seu brilhante voto para ficar vencido em relação ao adicional de insalubridade, como sustentado na tribuna. Entendi que há uma pequena falha aí no laudo, que não seria o caso de uma servente que presta serviço em faxina de sanitários, onde haja grande circulação de pessoas. Então, eu fico vencido em relação a esse ponto. Eu acompanho o eminente relator, porque o laudo detalhou a atividade que ela exercia: lavar os banheiros, varrer, passar pano no piso da casa, lavar e passar roupa. Então, o volume aqui se enquadra naquele ponto que nós, de alguma forma, estabelecemos um critério acompanhando o entendimento do TST para deferir. Eu sei que a matéria é meio polêmica, mas foi o TST que desenvolveu nesse sentido e nós estamos seguindo. Eu, então, proclamo que, por maioria vencida em parte, o desembargador Lucas prevaleceu a conclusão do voto anunciada pelo eminente relator. Agradeço a todos, muito obrigado. Pois não. Próximo. Então, retornando à pauta do doutor Sebastião, no 26 da pauta, inscrito o doutor João Luiz de Amoedo Avelar, pelo recorrente reclamante. O número 26 é um processo da Caixa Econômica e Maristela Gonçalves de Oliveira. Minha proposta de voto. Seguinte sentido, eu estou conhecendo o recurso da reclamada, conheço o recurso da reclamada como aditamento e apenas com relação ao tema reflexo de horas nas parcelas a PIPs e licença-prêmio, e conheço o recurso da reclamante. No mérito, estou provendo em parte o recurso da reclamada para estabelecer que as horas extras, cujo pagamento deferido em primeiro grau, deverão ser calculadas com base na seguinte jornada: um pequeno ajuste para ajustar a prova. Das 9h45 às 18h, com 40 minutos de intervalo. Um pequeno ajuste mesmo. De segunda a sexta, nos primeiros 3 anos e meio, a partir do início do período imprescrito. E das 9h45 às 17h, com 40 minutos intervalares, durante 3 dias na semana, sendo de 6 horas nos outros 2 dias, no último ano e meio de contrato. E também estou dando parcial provimento de recurso reclamante para deferir o pagamento de diferenças salariais referente às vantagens pessoais pela inclusão dos valores pagos a título de cargo comissionado na sua base de cálculo, com as repercussões FER, 13º, horas extras e fundo de garantia. A natureza das parcelas, conforme declinado da fundamentação, e estou mantendo o valor atribuído à causa por ser ainda compatível. A minha proposta de voto. Passa a palavra ao eminente advogado para a sua sustentação. Inicialmente, bom dia, senhor desembargador presidente, demais integrantes dessa egrégia segunda turma, senhor procurador, senhora secretária, caros colegas. Apenas um ponto que eu gostaria de pensar aqui nessa tribuna. No recurso ordinário da reclamante, nossa constituinte Maristela, ela pede também a extensão da condenação para que se defira também horas extras decorrentes da não observância das pausas de 10 minutos a cada 50 trabalhados. Esse direito foi rejeitado na decisão de primeiro grau e, no seu recurso, a Maristela insiste em alguns pontos que nos parecem bastante razoáveis e pertinentes. Esse direito de intervalo de 10 a cada 50, ele é previsto inicialmente nos instrumentos coletivos, inclusive foram juntados aos autos a cláusula 36ª do ACT, por exemplo, de 2015 e 2016. Esse direito às pausas intervalares, elas estão também previstas em normativo interno, no caso RH 035, e também há um novo normativo que diz expressamente, inclusive foi dito isso no recurso, que esse direito é aplicável aos caixas, que é o caso dessa reclamante, ela era caixa. E o que diz o RH 35 e a cláusula 36ª? Que todos aqueles empregados da Caixa Econômica Federal que tenham, dentre suas tarefas, funções de inserção de dados, desde que haja movimentos repetitivos,
eles têm direito a esse intervalo de 10 minutos. E o mais curioso nesse processo, senhor desembargador, relator e demais integrantes, é que restou comprovado nesse processo, especificamente, é a primeira vez que eu vejo, uma fraude assim, estampada, com todo respeito, porque consta, inclusive, um documento interno da Caixa Econômica Federal, específico da reclamante, Maristela Gonçalves de Souza Oliveira, dizendo textualmente o seguinte: é um documento para controle de pausa para descanso de empregados com movimentos repetitivos. E diz mais ainda, cumprido o intervalo de 10 minutos a cada 50 minutos. Então, assim, nada disso foi cumprido, como restou estampado no processo. E a Caixa diz exatamente o contrário. Fala, olha, não é nada disso, ela não tem direito porque ela é Caixa e Caixa não tem esse direito. E não é isso. Tanto tem esse direito que ela, Caixa Econômica Federal, controlava esse direito de uma forma fraudulenta, como se ela efetivamente gozasse desse intervalo. Inclusive mencionando que se trata de um intervalo de 10 a cada 50 minutos em decorrência de movimentos repetitivos. Então, isso está no processo, com todo respeito. Então, nós temos o ACT, nós temos normativo interno, nós temos documento fraudado pela Caixa Econômica Federal e temos também, como vocês bem sabem, a jurisprudência do TST agasalhando a tese nesse sentido. Então, nós pedimos, com todo respeito, nos curvando, obviamente, caso não seja esse o entendimento dessa egrégia turma, mas que seja elastecido, sim, o provimento a esse recurso e deferidas as horas extras pela inobservância desse intervalo. Muito obrigado. Eu não analisei na ótica do normativo interno e vou adiar para a próxima semana para conferir esse dado. Então, o processo fica adiado para a próxima semana. Muito obrigado. Bom dia. Ela Caixa e não exercia cargo de digitação, mas se tem um normativo, eu vou dar uma conferida. Vamos ao próximo. Passando para a sessão do Dr. Jales, no 26 da pauta, inscrito o Dr. Fabiano Russo Doroteia, pela recorrente reclamada. 26. (25) 26. 26, né? Quando tiver condições, doutor Jales pode anunciar a proposta de voto. Pode abrir aqui, senhor presidente. Monsanto, né? Wandangley Antônio da Silva e Monsanto do Brasil. O voto é longo e minha proposta de voto é conhecer de ambos os recursos ordinários e, no mérito, negar-lhes provimento. Minha proposta, senhor presidente. Pois não. O senhor tem a palavra para sustentação, doutor. Primeiramente, bom dia, excelentíssimos desembargadores, representantes do Ministério Público, componentes desta egrégia turma e colegas aqui presentes. Bom, nós temos aqui uma condenação imposta à recorrente, Monsanto, pertinente ao reconhecimento de vínculo, a um suposto trabalho, continuidade do trabalho após a data de dispensa do reclamante, ocorrida no dia 19/5. O que nós notamos é que, na verdade, o juízo de origem ele se pautou nessa condenação por conta de uma certidão que teria sido entregue ao reclamante, ora recorrente, em que haveria uma indicação de contratação e anotação da CTPS, certidão essa do dia 12/6/2017, numa data até posterior à rescisão, para uma contratação e anotação para o dia 16/6/2017. E, corroborando aí as disposições e as razões recursais, o que nós indicamos é que, na verdade, a realidade fática, né, do contrato de trabalho foi que o reclamante foi contratado no dia 26/3 e o seu contrato de trabalho, de fato, terminou no dia 19/5/2017. O que nós pugnamos no nosso recurso é que seja considerada a realidade vivenciada pelo reclamante nesse contrato de trabalho, uma vez que, em 19/5/2017,
houve o término das atividades de despendoamento para o qual ele foi contratado. Portanto, em que pese a existência dessa certidão, de uma suposta contratação e anotação posteriormente, essa continuidade do trabalho ela não se concretizou. O reclamante, inclusive, recebeu todas as verbas rescisórias quando da rescisão do contrato de trabalho. Por isso, não havendo qualquer irregularidade, tanto no contrato de trabalho, como também em relação ao término, à data do efetivo término. Portanto, a recorrente ela requer o conhecimento e provimento do seu recurso para que seja afastado o reconhecimento de vínculo empregatício, os consectários por conta desse reconhecimento, e seja considerada a rescisão de fato ocorrida no dia 19/5/2017. Agradeço. Pois não. Eminente relator. Senhor presidente, o reconhecimento do trabalho no contrato de safra, aqui não pode ser negado, porque, inclusive, existe anotação da CTPS. Quanto à data de término do contrato, existe um documento no processo dizendo o seguinte: declaro para os devidos fins que o senhor Juan Dangley Antônio da Silva, inscrito no CPF tal e portador da CTPS tal, trabalha na empresa Monsanto do Brasil Limitada, na unidade Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, no contrato de safra. Sua contratação ocorrerá em data 16/6/2017. Está datado de Capinópolis, 12 de junho de 2017, e a reclamada não impugnou especificamente esse documento. Então, esse documento foi interpretado como confissão da prestação de serviço até o dia 26 de junho. E dele consta essa declaração contraditória, quando inicialmente menciona que o obreiro presta serviço e, em seguida, declara que a contratação ocorrerá em data posterior. Não consta da referida declaração qualquer indicação para confirmar a vigência do contrato de trabalho. Houve a declaração do reclamante aqui, o depoimento pessoal do reclamante, que eu estou transcrevendo, e, por essa razão, senhor presidente, havendo uma prova documental que não foi contrariada, eu estou negando provimento ao recurso. É a minha proposta de voto que eu mantenho. O relator mantém a proposta de voto. Colho o voto do segundo votante. Juiz Eduardo. Esse mesmo motivo, senhor presidente, estou acompanhando o voto na íntegra. Doutor Eduardo acompanha. Também acompanho. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada pelo eminente relator. Muito obrigado, bom trabalho. Próximo. Passando para a sessão do Dr. Lucas, no 40 da pauta, inscrito o Dr. Vitor Luiz Menezes de Andrade pela recorrente reclamada. Lucas, quando tiver condições, pode anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, estou conhecendo dos recursos e, no mérito, negando provimento a ambos os apelos. Então, passar a palavra ao eminente advogado para a sustentação. Aqui, no caso, excelência, eu ia apenas assistir, mas eu vou, então, me aproveitar e com todo respeito, me reportar e reiterar os termos das razões recursais, das contra-razões recursais, em relação ao recurso da reclamante, pedindo que seja acompanhado do voto do eminente desembargador relator e que seja dado provimento ao recurso da recorrente reclamada. Justiça. Pois não. Eu estou acompanhando o eminente relator e doutor Jales. Senhor presidente, eu, no recurso do reclamante, também acompanho. No recurso da reclamada, meu entendimento, eu fico vencido só nos minutos residuais, em parte. Então, vencido apenas em parte no recurso reclamado do desembargador Jales, prevaleceu na íntegra o voto do eminente relator por maioria nesse ponto e unanimidade nos demais. O resultado fica proclamado. Obrigado, bom dia. Próximo. Na pauta, Dr. Lucas. No 5 da pauta, inscrito Dr. Paulo de Tarso Ribeiro Bueno pela recorrente reclamada. Dr. Lucas, processo vai auto ônibus. Quando tiver condição, pode anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, eu conheço dos recursos, exceto quanto ao item reflexos e repercussões no recurso da reclamada, por ausência de interesse processual. Dou provimento parcial ao recurso da reclamada para absolvê-la da condenação ao pagamento do adicional de insalubridade e seus reflexos e honorários periciais,
deverão ser suportados pela União. B, determinar que, na liquidação de sentença, a contribuição previdenciária seja apurada nos termos da legislação em vigor, conforme artigo 55 da Lei 12.715. C, reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000. Também estou dando provimento parcial ao recurso do reclamante para determinar a aplicação do IPCA-E a partir de 25 de março de 2015, reduzindo o valor da condenação para R$ 36.000, com custas no importe de R$ 720 pela reclamada, que poderá requerer a devolução do valor pago a maior. O Paulo de Tarso tem a palavra. Bom dia, senhor presidente, demais componentes da turma. Além do provimento que foi proposto, a empresa insiste em alguns pontos. Primeiro, a questão da hora extra. O juiz entendeu, de forma, para mim, até contraditória, prevalecer tanto os controles de ponto assinados pelo reclamante quanto aos que foram enviados pela BH Trans, salvo engano, CCIT, que são, na verdade, aqueles controles de bilhetagem eletrônica. A empresa insiste na validade dos controles feitos pelo próprio reclamante, porque data vênia, nós já temos até várias ações civis públicas aí, do Ministério Público, essa questão da bilhetagem eletrônica, ficou comprovado que a empresa não tinha menor controle a respeito disso. Então, esse cartão que passa no ônibus, ele é utilizado apenas para iniciar a viagem, mas não quer dizer que exatamente no horário em que ele está começando o trabalho. Então, inclusive, podem ser utilizados cartões de outros empregados. Não existe realmente um controle. Então, chegar e agora admitir que, quando for mais benéfico, vale o cartão de ponto anotado. Se for mais benéfico, o outro, então. Data vênia, esse pincelamento não dá para se admitir. Ou vale um, ou vale o outro. Então, entende que deve ser dada validade ao cartão de ponto que era anotado pelo empregado. E se ele mesmo consta que em alguns ele está mais do que o do próprio CCIT, então, porque demonstra que a empresa não exigia que se marcasse sempre anotações com horários menores. Então, isso já é o que basta para se dar validade ao cartão de ponto. Insiste também no reconhecimento da justa causa. O que aconteceu? O empregado foi filmado, existem câmeras dentro do ônibus, e ele foi filmado juntamente com o motorista, retirando o pendrive do sistema. Esse pendrive é que controla também as filmagens do veículo. Ora, entendeu-se que não foi ele que retirou esse pendrive, mas, data vênia, ele estava do lado do motorista. Então, no mínimo, ele foi cúmplice. Ele não falou nada, ele ficou quieto. Isso, data vênia, no crime, é muito tranquilo a presença do cúmplice. Ele é cúmplice. É igual aquele caso, só citando aqui, aquele caso que aproveitaram da menina que estava drogada. Todos aqueles que ficaram parados lá, omissos, foram condenados também. E aqui a mesma coisa. Ele sabia que o motorista estava fazendo uma coisa errada, ele ficou do lado, ele nem sair, ele não saiu, ele ficou do lado. No mínimo, ele também iria ser favorecido por essa situação. Então, entende que deve sim ser reconhecida a justa causa, ainda que não tenha sido efetivamente ele que tenha retirado esse pendrive. Então, além do provimento, pede-se também que se reconheça a validade das horas extras dos cartões, das horas extras, não, da validade das anotações dos cartões e a justa causa que foi, com que foi dispensado o reclamante. Obrigado. Nesse relator. Pois não, senhor presidente.
O voto é longo, são diversas matérias. Eu peço, Vênia, para abordá-las de uma forma mais sumária, tendo em vista o tamanho do processo. Não obstante os fundamentos trazidos da tribuna, eu vou manter o voto como proposto, achando que todos os argumentos estão sendo enfrentados aqui no voto. Em relação à justa causa, primeiro, por uma questão técnica, não há como dar provimento, pois está havendo uma inovação nos argumentos apresentados pela reclamada. Quando o reclamante foi dispensado por justa causa, o fundamento apresentado foi que ele teria retirado esse pendrive do veículo, que possibilitaria a gravação. Depois, apresentada a filmagem, inclusive, e na filmagem está muito claro que não foi o reclamante que retirou esse pendrive, e sim o motorista. A reclamada já aborda a questão sobre um outro ângulo, como sustentado da tribuna, de que não, aí realmente não foi o reclamante quem retirou o pendrive, mas ele estava presente e deveria ter comunicado isso à empresa. Então, só pela mudança do enfoque da justa causa, já não vejo como dar provimento ao recurso, tendo em vista e levando também em consideração que isso foi filmado pela reclamada, então não precisaria da denúncia do reclamante. O reclamante tinha pouco tempo de casa e não se sabe qual o ato que o motorista ia ter em relação a se ele tivesse denunciado esse ato. Então, por todos esses motivos, eu estou mantendo a reversão da justa causa reconhecida na sentença. Já em relação às horas extras, também mantenho o voto no ponto que confirmou a sentença, entendendo que o juiz analisou muito bem a prova produzida nesse processo. E fez parte dessa análise conjugar os cartões de ponto e os relatórios apresentados pela BH Trans. Então, em mais um processo, a reclamada que utilizava desse sistema de registro, pelo qual fica registrado um cartão pessoal do trabalhador, qual que é o horário que ele está iniciando e terminando uma viagem no ônibus. Como já argumentado em diversos outros processos, esse registro serve para tudo, serve inclusive para o pagamento das tarifas para as empresas, mas não serve para demonstrar o horário de trabalho do reclamante. O DataVênia não concorda com isso. Se o registro é válido para todos esses sistemas, também é um demonstrativo, um indício de horário de trabalho daquele reclamante, pois cada funcionário tem o seu cartão para esse registro, né? As empresas de trânsito, de transporte público, um dos maiores números de processos que nós sempre tivemos aqui em Belo Horizonte é em relação a essas empresas, em relação ao registro do horário de trabalho de seus funcionários. Então, sempre houve esse problema. Então, eu acho que esse problema, o principal causador deles são as próprias empresas que nunca cuidaram de investir num registro de horário de trabalho que fosse convincente. Então, dessa forma, concordando com a análise feita nesse caso, que levou em consideração os cartões de ponto, os relatórios da BH Trans e os depoimentos testemunhais, peço vênia para manter o voto como proposto. Pois não. Eu sou o segundo votante no ponto abordado com mais ênfase pelo advogado da justa causa, que é o principal, e eu estou acompanhando o relator, porque se ele fosse o chefe do motorista, poderia até cogitar, mas não tem esse vínculo. Então, estender a condenação porque ele assistiu um ato infracional e aplicar justa causa por isso, eu acho que é excesso de rigidez e eu acho que não caberia justa causa por isso. Estou acompanhando o eminente relator e quanto aos demais pontos também. Juiz Eduardo? Sou eu, senhor presidente. No recurso da reclamada, eu havia notado uma divergência em relação à justa causa, mas estou mudando minha opinião. Acho que Vossas Excelências têm razão, relator e Vossa Excelência. Na verdade, o cobrador ele é o inferior
hierárquico do motorista, é claro, quem comanda é o motorista. Então, só o fato dele assistir e essa coisa esse ato foi filmado, eu acho que não cabe a justa causa. Então, eu estou retirando minha divergência em relação à justa causa. Eu vou ficar vencido aqui nos danos morais, aquele relativo aos banheiros de ônibus, que eu entendo que não é devido. Então, no recurso da reclamada, fico vencido nos danos morais, no recurso do reclamante, fico vencido na atualização pelo IPCAE. No resto, acompanho o eminente relator. Então, vencido apenas em parte o desembargador Jales, nos pontos que ele indicou, prevaleceu o voto anunciado pelo eminente relator. Bom dia, bom trabalho. Eduardo, eu só estava acompanhando a votação mesmo. Eu vi você com tanta atenção, falei... vamos ao próximo. Eu já passei algum susto na Maristela também, que deu um pulo na cadeira. O quê? Estava só acompanhando. Só acompanhando, tem justa causa assim mesmo? Estava só vendo a discussão. Ah, tá. Próximo. Passando para a sessão do doutor Eduardo, no 8º da pauta, inscrito o doutor Lucas Henrique Gonçalves da Silva pelo recorrente reclamante. Esse é o seu impedido, passa a presidência, portanto, doutor Jales. Pois não, senhor presidente. Peço ao eminente relator que anuncie, por favor, sua proposta de voto. Acaba de abrir. 8 da pauta. Senhor presidente, a proposta de voto pelo conhecimento do recurso deposto pelo autor, e estou propondo deixar de conhecer do recurso da ré em virtude da deserção. No mérito, estou dando provimento ao recurso do autor para declarar a rescisão indireta contra o trabalho na data de publicação desta decisão, nos termos da linha D do artigo 483 CLT. Estou propondo condenar a reclamada ao pagamento de aviso prévio indenizado de 42 dias, saldo salário 4/12 diário 13º, férias vencidas mais 1/3 do período 2016-2017, férias proporcionais de 10/12 diários mais 1/3, além da multa de 40% do FGTS. Estou determinando ainda que a reclamada entregue ao autor as guias CDSD, TRCT, no código RI2, a chave de coletividade para levantamento de FGTS, assegurar a integralidade e recolhimento do fundo de garantia, sobre indenização substitutiva. A reclamada deverá ainda cumprir as obrigações no prazo de 5 dias após o trânsito julgado desta decisão e depois de ser intimado para tanto. Sob pena de multa moratória de R$100 por dia até o efetivo cumprimento da obrigação em favor do autor. Estou declarando as parcelas que fazem para fins de incidência previdenciária, conforme artigo 832 do CLT. É a proposta de voto, senhor presidente. Custas, né? Finalmente, majorando o valor da condenação para R$15 mil, com custo de R$300 pela reclamada. Pois não. O ilustre procurador fala pelo reclamante ou pela reclamada? Pelo reclamante. O senhor aguardaria o primeiro voto divergente ou quer fazer a sustentação? Por gentileza, eu gostaria de saber só sobre um outro ponto do recurso do reclamante, que diz respeito à limitação de um vale alimentação que foi deferido em primeira instância, não houve a proposta. O eminente relator. Estou negando provimento a essa parte do recurso, presidente. Está dando provimento? Negando. Negando provimento, doutor. Mas, sobre este ponto, então, poderia sustentar? Perfeitamente, doutor. Tem a palavra. Um bom dia a todos. A matéria é bem simples, Excelência, mas é porque, quando da inicial e da distribuição da ação, não havia ainda sido confeccionada uma convenção coletiva para o período 2018-2019. Dessa forma, dentre os pedidos formulados, pedimos o pagamento de um auxílio alimentação e, em relação às parcelas vincendas, tendo em vista que o contrato de trabalho do reclamante ainda está vigente, pedimos que fossem também deferidos o auxílio alimentação em relação a essas parcelas vincendas. No entanto, a sentença limitou a condenação a título de auxílio alimentação, que é parte da norma coletiva, ao período de vigência das convenções coletivas anexadas aos autos. No caso, a última teria prazo de vigência até abril de 2018. E é, portanto, que no recurso pedimos também, em relação a esse auxílio alimentação, que, caso se entenda que na fase de liquidação seja anexado aos autos a convenção coletiva, que não foi anexada junto à exordial, pelo único motivo de não estar disponível à época da distribuição da ação. E era apenas em relação a isso que o recurso ainda pede desprovimento.
Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, a própria sustentação da tribuna já dá motivo. Não tem a convenção juntada, ele vai ter que propor a nova ação e pedir esse benefício numa próxima ação. Vou manter a proposta, senhor presidente. Então, o eminente relator mantém a proposta de voto. O eminente desembargador Lucas Vanucci. Eu acompanho também entendendo que não tem como estender essa condenação, já que quando foi proposta a ação, o instrumento coletivo ainda não estava nos autos. Não existindo a prova documental, não há possibilidade. Também acompanho integralmente o eminente relator e proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o seu voto como anunciado. Devolvo a presidência ao eminente desembargador Sebastião Geraldo. Agradeço, um bom dia. Próximo. Prosseguindo na pauta do doutor Eduardo, no 20, inscrito o doutor José Caldeira Brant Neto, pelo recorrente e reclamante. Eduardo, número 20, quando tiver condições de anunciar a proposta de voto. Estou admitindo o incidente de retratação e esse é o juízo positivo de retratação para adequar o acordo proferido por essa outra turma, a decisão do IUJ 11.556/97/2017 e negar provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamada. No aspecto, fica mantida sua condenação no percentual de adicional noturno após as 5 horas da manhã e respectivos reflexos, conforme cartões de ponto. É a proposta de voto, senhor presidente. O juiz de retratação, né? Doutor Justiça, Caldeira? excelência. Pois não. Doutor Lucas? De acordo. Também estou de acordo. Decisão, portanto, é unânime. Próximo. Agora, passando para a pauta física, o primeiro da pauta é o primeiro da lista de sustentação oral, inscrito doutor Carlos Augusto Junqueira Henrique, o relator, doutor Sebastião. Processo da pauta física, Paulo Mancini Fumec, é um agravo de petição. E a minha proposta de voto é no sentido de conhecer do agravo e dar-lhe parcial provimento para determinar que o índice de correção monetária aplicável, a partir de 25 de março de 2015, seja o IPCAE. O provimento, portanto, é parcial. E as custas pelo executado na forma da lei. Minha proposta de voto, passa a palavra ao eminente advogado. Senhor desembargador presidente, eminente integrante dessa egrégia turma julgadora, são 3 os aspectos desse agravo de petição. O primeiro diz respeito exatamente ao tema que, em parte, teria sido acolhido pelo eminente relator. Trata-se da correção monetária. Correção monetária é recuperação do poder de compra da moeda. No caso específico, o que se busca é conferir eficácia à coisa julgada. A respeitável sentença que está executando deferiu essa recomposição do poder de compra da moeda. Ora, se deferiu essa recomposição, não deferiu apenas meia recomposição. Os índices que foram aplicados pelo contador são aqueles da TR. E, pelo visto, o eminente relator também entende que deva ser aplicado até 2015 esses índices. Eu trouxe aqui uma tabela do Tribunal de Justiça que, pegando o índice para fevereiro de 2009, atualizado apenas até maio de 2018, daria nada mais, nada menos do que 69%, quase 70% de correção monetária. Quanto foi deferido pela contadora? Menos de 9%. É certo que o TST adotou essa posição
vem se discutindo há muito tempo, inclusive na Suprema Corte, qual o índice de correção aplicável, sem que se atente para o sentido, o conteúdo significativo do termo, correção monetária. Se se admitir que 20%, hipoteticamente, atualizem esse valor de compra e, na verdade, 20% não recompõem o poder de compra, se está negando a eficácia à coisa julgada. Ao se negar a eficácia à coisa julgada, ao se admitir o índice de correção apenas a partir de determinado momento, o que nós estaríamos fazendo? Nós estaríamos negando um blocado jurídico antigo que diz que não pode o torpe tirar proveito da própria torpeza. E eu não acredito que essa egrégia turma julgadora queira colocar no venerando voto que, parcial ou integralmente, pode o torpe tirar proveito da própria torpeza. Pode, sim, locupletar-se do inadimplemento de sua obrigação. Esse é o primeiro aspecto. Em segundo lugar, vem a questão da base de cálculo das horas extras. Vossa Excelência, pelo menos aqueles que já ministraram aula, sabem que o professor tem uma definição do valor da hora-aula. Mas quando ele integra, passa a participar da instituição sob o regime de 20, 30 ou 40 horas de trabalho, esse valor da hora-aula pode estar alterado pela inclusão do pagamento de uma gratificação. Essa gratificação não tem o mesmo padrão de hora-aula. O que pretende o agravante com essa argumentação? Uma vez deferida horas extras, que a base de cálculo das horas extras seja o somatório do valor das horas-aula dada e do valor da gratificação percebida pelo número de horas-aula semanal multiplicado por 4,5, que dá a carga horária mensal do professor. Ao se admitir o tema em sentido contrário, se está decotando do valor da hora de trabalho alguma coisa para apuração do valor da hora extra. Finalmente, a terceira questão diz respeito à incidência do FGTS sobre férias integrais, indenizadas, sim. Ora, o que é indenização? Se Vossa Excelência procurar lá no Caio Prado, salvo engano, no terceiro volume das instituições de Caio Prado, está escrito expressamente: indenização vem de indemne. Indemne é retirar todo o dano. Ora, se o empregador tivesse ele deferido as férias, ele deveria recolher o FGTS. Não tem sentido se admitir apenas porque essa parcela no TRCT tem natureza indenizatória, que essa indenização não seja completa. Ou seja, estaria sendo deferida uma indenização menor? Ora, se é uma indenização menor, não é uma indenização, é uma parcial indenização. Por essas razões, eminentes jogadores, pede e espera o agravante que seja colhido, sim, o voto do eminente relator, porém, elastecido para colher integralmente as pretensões recursais. Muito obrigado. Bem, muito interessante a sustentação, mas eu vou manter o voto. Primeiramente, quando o tema da correção monetária foi deferido na sentença na fórmula da súmula 381 e o TST, em harmonia com o julgamento do Supremo, balizou o que se entende por atualização monetária. Eu concordo integralmente, a própria expressão correção monetária é mera atualização, é muito diferente de juros, que é remuneração do capital, a correção monetária é mera recomposição, mas, de todo modo, as jurisprudências das cortes superiores, de certa forma, nos vincula até para não criar uma falsa expectativa daquilo que os plenários, tanto do TST quanto do Supremo, já decidiram. Eu estou entendendo, sim, que, e o Supremo disse isso, que a forma da TR era inconstitucional porque não atualizava o crédito e, por isso, estava violando um direito fundamental, e, por isso, estendeu o entendimento da TR, mas, para não criar um embaraço grande de períodos anteriores, estabeleceu uma data limite
para efeitos prospectivos da decisão. E o TST, no primeiro momento, retornou a data muito mais antiga, mas, diante da posição firme do Supremo, em embargos declaratórios, o TST anuiu que a correção incidiria a partir de 25 de março de 2015. E mesmo com a reforma tendo mencionado en passant que prevalecia a TR da Lei 8.177, como ela já tinha sido considerada inconstitucional pela mais alta corte, o Supremo, eu entendo que a reforma não tem o condão de ressuscitar uma norma que já estava liquidada, sepultada devidamente pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu estou, nesse ponto, acolhendo em parte o argumento recursal, mas alinhado com as cortes superiores, estabelecendo a data de 25 de março de 2015. Quanto ao cálculo das horas extras, eu transcrevo aqui primeiro a sentença e depois o que constou do laudo pericial e o que está na cláusula coletiva. Estou simplesmente mantendo aquilo que o perito especificou da composição do cálculo do salário hora e aplicar o critério pretendido, segundo o perito, a meu ver, também implicaria bis in idem. E no tema das férias FGTS sobre as férias indenizadas, apesar de ser atrativo o argumento, há previsão expressa no parágrafo 6º do artigo 15, que trata do Fundo de Garantia, e é considerado, portanto, que não se inclui na remuneração essa parcela, e diante disso, alinhado à previsão legal, eu estou também negando provimento no ponto. Então, eu mantenho a proposta de voto conforme anunciada e colho o voto do segundo votante, desembargador Jales. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, eu saúdo o ilustre procurador da tribuna, nosso antigo colega, trabalhou conosco aqui há muito tempo. Em relação ao voto de Vossa Excelência, eu tenho divergência no IPCAE, primeiro porque, na verdade, é atualização monetária, porque a lei, antigamente, revogou a correção monetária. E, a partir daí, eu sempre uso nos meus votos atualização monetária. Agora, como juiz, eu sou obrigado a raciocinar olhando os dois lados. Na verdade, o índice de correção de atualização monetária da Lei 877, ele foi fixado com base no INPC, que também é um índice que reflete o custo de vida. O Supremo Tribunal Federal determinou que não pode ser aplicado o INPC em determinados casos, mas ele não analisou o artigo 39 da Lei 877. Então, o plenário do Supremo Tribunal Federal ainda não declarou que o artigo 39 da Lei 877 é inconstitucional. E tem outra razão também. No processo do trabalho, nós vimos de uma época de muita inflação. Então, os juros eram muito altos e a antiga correção monetária também. Mas agora que a nossa inflação passou para 3%, 4% ao ano, os juros continuam 1% ao mês. Então, o credor trabalhista tem só de juro capitalizado 12% ao ano. Então, o índice do INPC, com mais esses juros de mora, é mais do que suficiente, porque isso é praticamente 2 ou 3 vezes aquele índice que é usado para corrigir débito fiscal. Então, por enquanto, enquanto o plenário do Supremo Tribunal Federal não falar que o artigo 39 da Lei 877 é inconstitucional, eu continuo mantendo minha posição. Então, peço vênia a Vossa Excelência, fico vencido no IPCAE, no restante, acompanho o voto do eminente relator. Só um detalhe, se fosse o INPC, estava bom, mas era TR. O INPC é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Esse reflete a inflação, mas a TR é de taxa referencial bancária, esse que era muito baixo. Pois é, mas se Vossa Excelência pegar os índices e verificar, eles estão praticamente a mesma coisa. Não, a TR é muito lá embaixo. Não. Diferença Doutor Eduardo? Senhor presidente, estou acompanhando o voto de Vossa Excelência. Então, vencido em parte apenas quanto ao primeiro tópico, ficou doutor Jales, prevaleceu o voto por mim anunciado. Próximo. Tornando ao PJE, na sessão do doutor Eduardo, temos uma inscrição para assistir ao julgamento. No 19 da pauta, se inscreveu para assistir o julgamento o doutor Vitor Fúvio Pellegrini Silva, pelo recorrente BMG. 9. De hoje, né?
Só para assistir. Só para assistir, né? Pois não. Atento e Angélica, é isso? Pode fazer uma síntese do voto, então, eminente relator. Senhor presidente, a proposta por conhecimento dos recursos ordinários interpostos pelos reclamados, exceto quanto aos seguintes temas: ilicitude de terceirização, nulidade de contrato formalizado entre a autora e a primeira reclamada atento, o vínculo de emprego com o segundo reclamado BMG, a condição de bancada reclamante, anotação de CTPS e multa. Ainda a responsabilidade solidária entre os réus, isso porque já houve decisão nessa turma, o acordo que eu estou citando ID 2ED 872D. Então, essas matérias não serão apreciadas aqui novamente, porque é vedado ao mesmo órgão julgador reapreciar questões já julgadas. Quanto... Chegando finalmente aqui, só consideração. Estou negando provimento aos recursos, mantendo a sentença seus próprios e jurídicos fundamentos. Proposta de voto, senhor presidente. Então, o relator não conhece algumas que já foram julgadas anteriormente, mas quanto ao julgamento atual, mantém a sentença de origem, né? Nega provimento aos recursos. Como vota o doutor Lucas? Estou de acordo com o voto do relator. Eu também estou de acordo, então proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto anunciado. Vamos ao próximo? Acabou essa parte, então, por imperativo legal, eu proclamo que teremos um intervalo. Sim, intervalo. Efetivo. 15 a 1 hora.